precisamos sair do lodo, precisamos ser limpos pela tua palavra. É o que eu te peço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, glória a Deus, glória a Jesus, né? Que bênção. Estamos mais uma vez aqui felizes, né? E com temor ao mesmo tempo diante da palavra do Senhor, né? A palavra, ela nos causa temor, nos causa receio, né? Porque ela tem que ser bem ministrada, ela tem que ser bem estudada para que o Senhor se alegre dela. Então, nós terminamos a sexta-feira passada falando sobre o pedido ali de Tiago e de João. Tiago e João pedem para se assentar um à direita e outro à esquerda do Senhor Jesus. Então, eles estavam confundindo talvez o reino de Deus com os reinos terrenos. Eles queriam ali sentar, né, um à direita ao Senhor, um à direita, não sei, eles estavam meio confusos ainda em relação aos ensinamentos do Senhor. E o Senhor disse que entre eles não será assim. Quem quer se tornar grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, deve ser servo de todos. Então, Jesus está ensinando que no reino de Deus é tudo diferente, ou seja, os mais honrados não serão aqueles de nomes elevados, de nomes mais poderosos, mas aqueles que forem mais humildes, aqueles que forem mais servos, aqueles que mais querem fazer o bem, que mais querem servir ao próximo, né? Glória a Deus, glória a Jesus. Então, o apóstolo Paulo, por exemplo, ele foi um exemplo disso, né? Em suas cartas ele fala que ele trabalhou mais que todos, ele serviu mais que todos ali, e ele se considerava o menor de todos, ou seja, mesmo que tenha trabalhado mais do que os outros, ele não se considerava maior, mas ele se considerava menor entre os menores, né? Menor de todos, né? Glória a Deus, glória a Jesus. Então, a partir do versículo 46, Marcos 10, versículo 46, nós temos que Jesus continuava a sua ida aí para Jerusalém. Ele saiu da Galileia, havia atravessado a região ali de Samaria, da Pérea. Em João nós temos ali um episódio ali no Poço de Jacó. Em Marcos não traz esse episódio, mas nós temos aqui que Jesus estava passando ali por Jericó, né? Jericó ficava mais ou menos a 20, 25 quilômetros de Jerusalém. Então, Jesus está ali passando por Jericó, né? Versículo 46 fala assim, ó: e foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego mendigo, filho de Timeu, estava assentado à beira do caminho. Então, nós temos que Jesus entra em Jericó, e quando ele estava passando ali, saindo de Jericó, tinha esse cego e mendigo chamado de Bartimeu, né? Não era o nome dele. Bartimeu significa filho de Timeu, mas ele era assim que ele era conhecido, e é assim que nós iremos chamá-lo. Então, Jericó era uma cidade muito importante da Bíblia, né? Uma cidade que aparece tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Foi em Jericó que as muralhas ali foram destruídas por Deus, né? Ali quando a primeira cidade a ser tomada, quando o povo veio do Egito e entrou em Canaã, foi a primeira cidade ali que Josué, liderando o exército de Deus, destruiu ali, fez o que Deus mandou, né? Deu voltas ao redor de Jericó, e as muralhas caíram ali. E Jericó também foi o local que Jesus jantou na casa de Zaqueu, né? Zaqueu era um publicano, cobrador de impostos, assim como Mateus. Zaqueu também era um publicano. E uma das idas de Jesus a Jerusalém, né, por conta das festas judaicas, Jesus encontra ali com Zaqueu e janta na casa dele. Zaqueu era meio baixo ali, não consegue enxergar Jesus, acaba subindo numa árvore, e Zaqueu, desce daí, que convém que nós ceiemos na tua casa. E Zaqueu ali se converte, né, acaba devolvendo o que ele havia usurpado, né, com a cobrança de impostos além do normal, e acaba devolvendo ali mais do que o normal, né? Glória a Deus que houve salvação ali na casa de Zaqueu. Ele era um homem rico, era maioral dos publicanos, né, dos cobradores de impostos. Então, Jericó, ela era a última cidade antes de chegar em Jerusalém. Nós falamos, eu não sei se na sexta ou na quarta-feira, que as pessoas, a Bíblia, quando fala de você ir a Jerusalém, ela fala que as pessoas subiam até Jerusalém, né? Jerusalém, ela ficava numa parte mais alta, né, de Jericó até lá, tinha uma subida de mais ou menos 1.000 metros, né, de subida,
e geralmente as pessoas se reuniam em Jericó para depois subirem a Jerusalém, né, se protegendo assim, por exemplo, de salteadores, né, de ladrões ali que podiam aparecer durante essa jornada aí. Então eram 25 quilômetros íngremes, 1.000 metros de subida mais ou menos, e por meio de um deserto, o deserto da Judéia. Então era uma estrada bem conturbada, né? Então a multidão aqui seguindo Jesus, como nós vimos, né, numerosa multidão aqui, Jesus, os discípulos e uma numerosa multidão passando ali, já saindo de Jericó, e alguns, né, seguiam Jesus por pão, né, outros por amor, outros por curiosidade, e nós temos que esse cego aqui se levanta aqui, Bartimeu, nós iremos ver a história dele agora, e Deus vai abrir o nosso coração, vai abençoar a nossa mente, para que nós entendamos as verdades que estão aqui escritas, né, glória a Deus. Então, Mateus, quando a gente pega esse mesmo relato, só que no livro de Mateus, a gente vai ver que Mateus fala de dois homens que clamam, né? Dois cegos clamam, recorrem a Jesus com um pedido. Eles sofreram juntos e fizeram petição juntos ali a Jesus, né? Eles sendo companheiros ali na mesma tribulação, né? Os dois eram cegos, se tornaram parceiros na mesma súplica, no mesmo clamor, né? Glória a Deus. É sempre bom, né? Quando a gente se une em oração, né? Quando a gente pede, se une orando por uma causa. E Deus diz, né, que quando 2 ou 3 estiverem reunidos, 2 ou mais reunidos em meu nome, eu estarei presente. Aqueles dois homens ali se uniram, né? A fé junta deles, conjunta deles, foi encorajada e Jesus acabou curando os dois. Só que em Marcos, ele foca somente em Bartimeu. Isso não é uma contradição, né? Lucas, por exemplo, Mateus fala que eram dois homens, Lucas e Marcos focam em um homem só, né? Em Lucas também fala só de Bartimeu. Então, eles não estão dizendo que não existiam dois homens, mas focam apenas em Bartimeu, né? Glória a Deus. O outro cego também pode ter sido curado ali. Outras pessoas estavam por ali, né? Vendo Jesus passar com a sua comitiva, e muitos também foram curados, né? Mas Marcos, ele foca no cego Bartimeu, filho de Timeu, né? Glória a Deus, glória a Jesus. Sabemos que esses pequenos detalhes, né, essas pequenas diferenças entre os relatos, eles contribuem para a veracidade do Evangelho. Eles contribuem para que o Evangelho se torne realmente a verdade. Porque se houver um acidente ali na esquina, eu vou contar de um jeito, a pessoa que está ali na farmácia vai contar de outro, né? Quem vinha dirigindo ali o carro vai contar de outro jeito, e isso a polícia acaba juntando todos os relatos e fazendo um apanhado geral. Então, os evangelhos são assim. Lembrando que sempre tinha uma multidão, né? Às vezes um discípulo via uma pessoa, às vezes outro discípulo via 2 pessoas sendo curadas, uma multidão ali comprimia Jesus, e os evangelhos foram escritos depois de muitos anos, a memória era falha deles, né? Apesar de ter sido inspirado pelo Espírito Santo, mas essa divergência ela é boa, né? Mostra que os evangelhos eles não foram copiados, eles não são cópias de um mesmo evangelho, né? Eles são verdades de Deus ali, diferentes pontos de vista da palavra do Senhor, né? Então, Bartimeu ali, filho de Timeu, estava assentado à beira do caminho. Ele estava ali, como Jesus estava saindo de Jericó, muitas pessoas ficavam nas saídas da cidade, nos portões da cidade. Naquela época, as cidades eram muradas, e sempre nos portões das cidades muita gente se encontrava, muitos mendigos ficavam ali pedindo, né, ajuda aos viajantes, as pessoas que entravam e saíam das cidades, e eram onde as pessoas, onde coxos, onde aleijados, onde cegos se juntavam ali para pedir ajuda aos viajantes, né, a todos que transitavam por ali. Então, Bartimeu, ele era cego, né? O texto revela que ele também era mendigo. Então, faltava tanto a luz dos olhos, né, a visão, como dinheiro, né? Ele estava em trevas e estava também na miséria, né? Quão ruim era a vida ali do cego Bartimeu, né? Além de não saber para onde ele ia, né, por conta da cegueira, ele não tinha nem para onde ir, né? Mesmo que ele visse, ele não tinha nem para onde ele ir. Então, que situação realmente deplorável, né? Glória a Deus. Então, o versículo 47 fala que Bartimeu, ouvindo que era Jesus o Nazareno, glória a Deus, põe-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Então, cego, claro, ele ouviu Jesus passar por ali, ouviu que Jesus estava saindo da cidade, e ele começa a clamar por misericórdia, né, por compaixão.
Que bênção, né? Então, Bartimeu ouvindo Jesus ali, Jesus o Nazareno, né? Mostra ali a cidade, Jesus de Nazaré. Então, embora ele fosse cego, ele deve ter ouvido as pessoas comentarem ali sobre Jesus, sobre as suas maravilhas, né? Deve ter ouvido os viajantes falarem sobre Jesus, falarem sobre os milagres, sobre a multiplicação dos pães, sobre cegos que foram curados, cegos com a mesma condição dele foram curados. Então, isso fez acender nele a esperança, né, de um dia ver, de um dia enxergar. Então, ao ouvir falar que Jesus se aproximava, não teve dúvida, não teve medo, nem receio, né? O cego Bartimeu ali pôs-se a clamar ao Senhor, né? Vocês me escutam? A Jane está reclamando aqui que não está escutando, mas todos estão escutando. Fernanda, sim. A Michelle disse sim também. Edmildo, sim também. Guilherme, normal. Então, vamos continuar, né? Ok. Davi, sim, normal. Glória, sim. Ok, então continuemos. Então, onde é que eu estava aqui? Versículo 47, isso. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia, tem compaixão de mim. Ou seja, acendeu nele ali a esperança, né? Acendeu nele ali. Ele não teve dúvida que quando ele ouviu que era Jesus, o medo, né? O receio, ele deixou de lado e clamou ali por Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim, né? Foi pressa ali, né? Nós iremos ver aqui que foi pressa em clamar, em chamar a atenção do mestre, né? Chamar a atenção de Jesus. E o momento ali foi bem oportuno, um momento ali chave na vida de Bartimeu. Era uma única oportunidade. Era a última vez que Jesus passaria por Jericó. Ele estava indo para Jerusalém. Em Jerusalém ele ia viver a última semana de vida dele ali. Jesus ia passar pela semana da paixão de Cristo, né? A semana da paixão. Então ele marchava em direção ao Calvário. Jesus subia para Jerusalém. Era a festa da Páscoa. Então, naquela semana, Jesus seria preso, seria julgado, seria condenado e seria pregado na cruz. Então, era a última oportunidade ali para o cego Bartimeu, um momento ali realmente bem oportuno, a última oportunidade dele ali. Glória a Deus. Então, claro que Bartimeu não sabia disso, né? Mas ele buscava, ele ouviu Jesus ali, ouviu falar de Jesus e ele ficou ali alerta, né? Quando Jesus passou, ele clamou ali, né? Se ele não tivesse buscado a Jesus, ele teria ficado para sempre ali cativo, né, naquela cegueira, ou esperando algum crente de Jesus passar por ali e pedir uma oração para ele e ele ser curado, né? Glória a Deus, glória a Jesus. Então, nós, de certa forma, né, a gente sempre tenta aplicar a Bíblia de forma prática. Então, nós, quantas vezes deixamos de passar oportunidades, né? As oportunidades às vezes passam na nossa frente, oportunidades de pregar a palavra, de falar do amor de Cristo, né? Muitas vidas poderiam ter sido resgatadas se a gente abraçasse ali as oportunidades que nos são colocadas pelo Senhor, né? Muitas pessoas livres das drogas, livres do álcool, livres de outros vícios, do pecado, né? Livres da idolatria. Então, e muitas pessoas também que deixam passar o principal, que é a oportunidade da salvação, a oportunidade de aceitar a Jesus. É um perigo a gente deixar uma oportunidade, por exemplo, de aceitar a Jesus passar, pois a gente não sabe o dia de amanhã, né? Vai que surge uma oportunidade hoje de aceitar a Jesus, você deixa essa oportunidade passar e amanhã acontece o pior, por exemplo. Então, que nós possamos escutar a voz do Senhor, atender ao seu chamado, atender a aproveitar as oportunidades que são colocadas na nossa mente. Não sabemos como o dia de amanhã será, né? Glória a Deus. No versículo 48, nós temos que muitos repreendiam Bartimeu clamando ali, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, e as pessoas repreendendo para que ele se calasse. Mas ele cada vez gritava mais, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então, as pessoas tentando ali repreender, tentando que ele se calasse, mas Bartimeu, ele gritava mais e mais, né? Então, como não podia, claro, Bartimeu era cego, não podia ver onde Jesus estava, ele usou a sua voz, ele ouviu os passos ali da multidão, deve ter cutucado alguém, quem está passando aí, alguém deve ter dito, é Jesus o Nazareno. Então ele gritou ali com todas as suas forças, clamou com tanta força que incomoda a multidão a ponto das pessoas mandarem ele se calar, a ponto das pessoas o repreenderem, né? Então, muitas vezes seremos desencorajados, muitas vezes, né, por seguir, por clamar a Jesus, mas
como Bartimeu, nós devemos sempre insistir. Glória a Deus. Clamar sempre, mesmo antes as pessoas dizendo não. Então, com fervor, né? A gente tem sempre que falar em tempo e fora de tempo a palavra do Senhor, né? Precisamos sempre clamar ao Senhor, não importa o que as pessoas achem ou o que as pessoas digam. Então, a multidão tenta abafar a voz de Bartimeu, mas ele clamava ainda mais alto, né? Glória a Deus. Então, a gente citou, por exemplo, no início, nós citamos Zaqueu, que era de Jericó. Ele era um publicano. E Zaqueu também, a multidão tentou impedir ele de ver a Jesus. Mas Zaqueu não se deixou por vencido. Ele sobe numa árvore e da árvore ele vê o mestre. E o mestre, Zaqueu, desce daí e nós havemos de ir para a sua casa, havemos de jantar lá. E Zaqueu ali foi resgatado ali do mundo de pecado, do mundo de engano, do mundo de roubo. Glória a Deus, glória a Jesus. Houve salvação na casa de Zaqueu. Então, Bartimeu, ele não se intimidou com a multidão, Zaqueu também não se intimidou com a multidão. Duas pessoas de Jericó parecidos, né? Casos parecidos. Glória a Deus, glória a Jesus. Então, o clamor dele, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele usa ali, Bartimeu usa um título messiânico, um título do Messias, ou seja, filho de Davi. Então, Bartimeu Jesus, ele era rei, né, era salvador. O Messias, ele tinha que vir da linhagem e descendência de Davi. Então, chamar Jesus de filho de Davi era crer, era declarar que Jesus era o Salvador, o Messias que havia de vir para resgatar Israel, para resgatar nós dos nossos pecados, né? Glória a Deus. Então, 2 Samuel 7, versículos 12 e 13, fala assim, ó, Deus falando com Davi, né? Só para a gente entender essa questão de filho de Davi. Quando teus dias se cumprirem, isso Deus falando para Davi, rei Davi, quando teus dias, Davi, se cumprirem e descansarem com teus pais, então farei levantar de ti o teu descendente que procederá de ti e estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa ao meu nome e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Versículo 16. Porém, a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. Teu trono será estabelecido para sempre. Então, promessa de Deus a Davi, que o trono de Davi seria estabelecido para sempre. E Jesus, como Messias, tinha que ser filho de Davi. Jesus era da descendência de Davi. Jesus nasceu em Belém, Davi nasceu em Belém. Jesus, a linhagem de José era de Davi, a linhagem de Maria também era de Davi. Então, Jesus era descendente, filho de Davi aqui no sentido de descendente de Davi. Glória a Deus. Então, reconhecer que Jesus era filho de Davi era reconhecer a sua majestade, era reconhecer que ele era o Messias prometido, o Messias esperado por Israel. Então, Bartimeu, ele clama ali, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele não pede um favor, não fala o que ele queria, o pedido dele ali, não pede dinheiro, não descreve a sua necessidade, ele pede apenas por misericórdia, né? Ele não pede por ouro, por prata, mas nesse momento aqui ele pede apenas por compaixão, por misericórdia do Senhor, né? Glória a Deus, glória a Jesus. O versículo 49 fala que Jesus para e disse, chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe, tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Então o clamor ali, o grito de Bartimeu não foi em vão, né? Que bênção. O Senhor escutou a voz de Bartimeu, mesmo no meio ali da multidão, Bartimeu gritou e o Senhor escutou a sua voz, né? O seu pedido foi atendido, né? Então, Bartimeu se desfaz, né, da única coisa que ele tinha, uma das únicas coisas que ele tinha no versículo 50, que era a capa. Ele lança de si a capa, levanta-se de um salto e foi ter com Jesus, né? Então, Bartimeu ali, é interessante que ele lança a capa, né? A capa era a única proteção que ele tinha, a única roupa, a única cama. Talvez ele usasse a capa ali nos momentos frios, né? Nos dias frios ali, como cobertor, como proteção, como uma forma de se deitar ali. E Bartimeu, ele se levanta de um salto. Então a gente pode se perguntar, peraí, ele era cego? Como é que ele se levanta de um salto, né? Porque o cego, normalmente, ele se levanta apalpando, ele se levanta ali, alguém ajuda ele a se levantar ali.
lembrando que tinha uma multidão ali, mas ele se levanta de um salto, ele não quer saber nem se ia bater, se ia esbarrar em alguém, ele se levanta ali, ele só quer ir para o mestre ali com fé no coração de que o pedido dele, a petição que ele ia fazer no versículo 51 ia ser atendido. Ele não perde aquela oportunidade, ele se levanta ali, dá um pulo do chão, né? Glória a Deus, glória a Jesus, um salto de fé ali, com prontidão, com alegria, né? Glória a Deus. O versículo 51 fala que perguntou-lhe Jesus, que queres que eu te faça? Bartimeu responde, mestre, que eu torne a ver. Então, uma pergunta que aparentemente é bem óbvia, né, para nós aqui, que queres que eu te faça, né? A gente já tinha lido que Bartimeu era cego, Bartimeu era um mendigo, né? Jesus, com a sua onisciência, já sabia que Bartimeu era cego, mas Jesus quer ouvir da boca dele. Então, Bartimeu poderia querer apenas, por exemplo, uma moeda, né, uma esmola, mas Bartimeu pede que ele torne a ver novamente. Então, os olhos espirituais de Bartimeu, eles já tinham sido abertos. Quando ele deu aquele salto ali com fé, os olhos espirituais dele foram abertos. Então, ele queria agora a cura para os seus olhos físicos, né? Que bênção. Então, ele era cego no corpo, mas não era cego na sua alma, né? O seu espírito enxergava quem era Jesus ali, e Jesus era o único poderoso para fazer ele tornar a ver, né? Então, ele viu em Jesus, filho de Davi, o que os líderes religiosos não tinham visto, né? Os líderes religiosos achavam que Jesus era um charlatão, era uma pessoa coligada com demônios, mas Jesus era realmente o Messias, o filho de Davi, o Cristo, né? O ungido de Deus. Glória a Deus, glória a Jesus. Então, Jesus nem pergunta aqui se ele cria, porque já era óbvio, né? Nas suas ações, na sua atitude, no seu clamor ali, Jesus já tinha demonstrado uma fé tremenda ali, né? Clamando, crendo que Jesus era poderoso para fazê-lo ver novamente, né? Então, o desejo dele era realmente tornar a ver. As próprias palavras dele, as próprias atitudes de Bartimeu haviam demonstrado que a fé dele era uma fé grande e uma fé verdadeira, uma fé correta, fé em Jesus, né? Glória a Deus. Então, Jesus quer ouvir da boca dele assim, nós oramos, o Pai sabe de todas as coisas, mas nós temos que orar, o Pai quer ver da nossa boca os nossos pedidos, as nossas petições, e segundo a sua vontade, ele as realiza, ele as concede, né? Glória a Deus. Então, é da vontade do Pai que todas as nossas petições sejam conhecidas para ele. Filipenses 4:6, Paulo escreve que não estejais inquietos por coisa alguma, ante as vossas petições, as vossas orações, sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e pela súplica, com ação de graça. Então, pela oração, nossas petições são levadas a Deus, né? Deus fica sabendo o que é realmente o desejo do nosso coração. Devemos orar, devemos suplicar com ação de graça, claro, agradecendo ao Senhor por tudo aquilo que Ele é, por tudo aquilo que Ele tem feito por nós, né? Glória a Deus. Então, versículo 52, Jesus responde para Bartimeu, vai, a tua fé te salvou. E imediatamente ele tornou a ver e seguia a Jesus estrada afora. Então, Bartimeu ali foi buscar a visão para os seus olhos, a cura para a sua cegueira física, e acabou tendo ali uma resposta bem abençoada de Jesus, a tua fé te salvou. Então, eu creio que esse salvar aqui é tanto a parte física quanto a parte espiritual de Bartimeu ali, né? Glória a Deus. Ele creu em Jesus e isso foi lhe imputado por justiça, né? Glória a Deus, glória a Jesus. Então, os olhos físicos foram abertos e os olhos espirituais já tinham sido abertos. Então, ninguém segue a Jesus às cegas, né? Ninguém segue Jesus em escuridão, né? Paulo, por exemplo, Paulo fica ali 3 dias sem enxergar também, né? Ele quer matar a igreja, né? A gente vê ali em Atos, capítulo 8, 9, se eu não me engano. Então, Paulo vai em Damasco com cartas na mão, atrás da igreja, atrás de destruir a igreja do Senhor. Nosso Senhor Jesus aparece na frente dele, ele fica ali cego, passa 3 dias em jejum, cego, e quando Ananias vai lá orar por ele, ele fala que é como se caíssem escamas, e ele passa a ver e perceber tudo de uma forma clara. Então, aquele que perseguia Paulo, que perseguia a igreja, se torna um perseguidor, que faz ser perseguido, perdão. Né? Então, Paulo ali
se torna um dos maiores evangelistas, né, daquela época, né? Pegou toda a Ásia Menor e levou o evangelho, pregou em diversas cidades, né? Fez realmente um alvoroço ali na Ásia Menor, em parte da Europa, né? Glória a Deus, glória a Jesus. Então, Bartimeu pega a oportunidade, ele agarra essa oportunidade, recebe a sua bênção e ele, a forma dele de agradecer ali, ele segue a Jesus a estrada fora, né? Então, Bartimeu, ele se torna um seguidor do Senhor. Ele passa, então, a seguir Jesus, uma enorme prova ali de gratidão, de conversão. É quando você é abençoado, você recebe uma bênção e você não está atrás de Jesus só pela bênção, mas você começa a seguir a Jesus, né? Começa a se dedicar a Jesus, aos seus ensinamentos, à sua palavra, se torna um crente, se torna um seguidor de Jesus, né? Glória a Deus, glória a Jesus. Então, assim como Jesus passou por Bartimeu, para a gente finalizar sobre Bartimeu, ele passa por nós também todos os dias, né? Bartimeu aproveitou aquela oportunidade, nós não devemos deixar que as oportunidades passem e não agarremos, né? Temos oportunidades todos os dias na nossa frente, nas redes sociais, de evangelizar, temos a palavra do Senhor à nossa mão. Glória a Deus que o Brasil ainda não existe proibição ante a palavra, nós temos a oportunidade de ler, de estudar, de se reunir em culto. Então, temos que agarrar as oportunidades de pregar, de evangelizar também. Temos duas escolhas: clamar pelo nome de Jesus ou perder a oportunidade, né? Temos que clamar pelo nome do Senhor, agarrar as oportunidades, né? Glória a Deus, glória a Jesus. Então, Jesus segue o seu caminho e capítulo 11 vai mostrar que ele chega em Jerusalém e ele entra em Jerusalém de forma triunfal, né? Glória a Deus, glória a Jesus, né? Nesse capítulo 11, nós temos a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Nós temos aqui o início da semana da paixão de Cristo, né? A última semana dele aqui na terra, né? Naquela semana ele ia ensinar bastante. Nós estamos apenas no capítulo 11, ainda tem o capítulo 11 todo, 12, 13, 14, 15, 16, quantos ensinamentos ainda tem ali durante apenas uma semana, né? Que bênção! Jesus, ele nunca descansava, né? Era sempre ativo, sempre ensinando alguma coisa, né? Glória a Deus. Então, Jesus já havia, por 3 vezes, como nós vimos, ele tinha revelado aos seus discípulos o que ia acontecer, e quando ele chegasse em Jerusalém, ele seria entregue aos principais sacerdotes, aos escribas, ia ser condenado à morte, ia ser entregue aos gentios, iam escarnecer, iam cuspir nele, iam açoitá-lo, iam matá-lo, mas depois de 3 dias ele iria ressuscitar. Então, no capítulo 11, finalmente chega em Jerusalém, ele chega em Jerusalém, e esses acontecimentos que ele havia explicado, havia falado por 3 vezes aos discípulos, estavam prestes a acontecer no final daquela semana. Então, Jesus, nós iremos estudar nesse capítulo 11 daqui para frente, né? Nós iremos ver Jesus ensinando com autoridade, nós iremos ver Jesus purificando o templo, a gente vai ver que tinha muitos cambistas ali, tinham transformado o templo em local de cambistas, de comerciantes. Jesus vai ter autoridade ali sobre a flora, sobre a fauna também, nós iremos ver já sobre isso. Então, Jesus vai vão tentar pegar Jesus em armadilhas, ele vai sair de forma majestosa, ele vai ensinar parábolas, ele vai ser ungido por óleo ali por Maria com sua irmã Marta e seu irmão Lázaro. Então, muitos episódios ainda nós temos aqui nessa última semana de Jesus aqui conosco, né? Glória a Deus. Então, vamos ler aqui a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Ele entra em Jerusalém para cumprir o plano do Pai, né? O plano eterno da salvação. Então, foi uma entrada triunfal bem simples, né? Não foi carregada de pompa, não tinha trombeta, não tinha banda tocando, não tinha vestes cerimoniais. Por exemplo, os generais romanos, né, quando eles voltavam das batalhas, eles desfilavam em carruagens de ouro, o povo gritava ali o nome deles, os prisioneiros eram levados para as arenas, né, passavam acorrentados, levados para as arenas, mas Jesus não. A gente vai ver que ele não entrou cavalgando, por exemplo, num cavalo, num garanhão,
ou com uma espada na mão ali, acompanhado de um exército, mas ele não entrou como conquistador, mas como redentor da humanidade, né? Glória a Deus, glória a Jesus. Então, Jesus, ele entrou ali de forma bem simples, né? Montado não em um cavalo pomposo, mas em um jumentinho, como a gente vai ver, de forma lenta, né? De forma estabelecendo uma proximidade com o povo, ali tocando o povo e tudo mais, todo mundo louvando o seu nome ali. Glória a Deus, glória a Jesus, né? Vamos ver aqui o versículo 1, ó. Quando se aproximavam de Jerusalém, de Betfagé e Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, enviou Jesus 2 dos seus discípulos. Então, nós temos que aquela região geográfica ela era bem acidentada, ou seja, tinham muitos morros, né? Nós temos de um lado o Monte das Oliveiras, né? Temos um vale, e depois nós temos o Monte Moriá, o Monte Sião do lado do Monte Moriá também. Então, do Monte das Oliveiras nós conseguimos ver o templo, né? O Monte Moriá, que fica onde fica o templo erguido por Salomão. Então, Jesus, no Monte das Oliveiras, ele pede que 2 dos seus discípulos vão àquela aldeia ali, e lá, versículo 2, ide à aldeia, e ali está diante de vós, e logo ao entrar, achareis preso um jumentinho, o qual ainda ninguém montou, desprendei-o e trazei-o. Então, nenhum animal preparado Jesus tinha para fazer aquela entrada triunfal ali. Ele envia 2 dos seus discípulos para conseguirem ali um jumentinho, um animal emprestado ali para ele poder entrar na cidade santa, né? É como se ele tivesse se despido de toda pompa, de toda majestade, de qualquer festa, né? E ele entrou ali de forma bem simples, né? De forma bem humilde, né? Cumprindo profecias, né? Jesus era o Messias, ele tinha que cumprir as profecias. Então, essa entrada aqui nesse jumentinho, ele estava cumprindo uma profecia de Zacarias. Zacarias, capítulo 9, versículo 9, fala o seguinte, alegra-te muito, ó filha de Sião, né? Jerusalém fica no Monte Sião. Exulta, ó filha de Jerusalém. Eis aí te vem o teu rei, justo e salvador, humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de jumento. Então, Jesus, como sendo o Messias, ele tinha que cumprir as Escrituras. Então, ele vem ali de forma humilde, de forma mansa, governo pelo amor. O seu governo é humilde, o seu governo é humilde, é suave, é gentil, o seu jugo é suave. Ele veio ali de forma simples, né? De forma simples ao mundo. Então, no versículo 3, eu vou ler do 3 ao 5, para vocês entenderem, para a gente depois explicar todos eles juntos, O versículo 3, Jesus continua falando aos seus discípulos, se alguém vos perguntar por que fazeis isto, ou seja, por que estavam desamarrando ali o jumentinho, vocês devem responder, o Senhor precisa dele e logo mandará de volta para aqui. Versículo 4, então foram, né, os 2 discípulos foram e acharam o jumentinho preso junto ao portão, do lado de fora da rua, e o desprenderam. Alguns dos que estavam ali reclamaram, que fazeis soltando o jumentinho? Eles, porém, responderam conforme as instruções de Jesus. Então, os deixaram ir. Então, nós vemos que Deus ele tem 3 características principais. Ele tem onipotência, todo o poder, ele tem onisciência, toda a sabedoria, ele sabe tudo, e ele é onipresente, ou seja, está presente em todos os lugares. Então, a gente tem aqui um exemplo da onisciência do Senhor, ou seja, a onisciência dele está em todo canto, né? Ele sabe tudo. Até a menor das criaturas são conhecidas pelo Senhor, né? Que bênção. Os discípulos, em nenhum momento, eles duvidaram das palavras do Senhor. Não, no texto não traz nenhuma dúvida. Então, eles foram, eles cumpriram as ordens de Jesus, e Jesus deu bastante detalhes. O versículo 2 fala que eles foram na aldeia em frente a eles. Eles, logo ao entrar, o jumentinho já estaria ali preso. Ninguém tinha montado nesse jumentinho. Desprendei-o e trazei-o. Se alguém perguntar, vocês digam que eu estou precisando dele e depois eu mando deixar. E tudo aconteceu conforme o Senhor Jesus falou, ou seja, sua onisciência ali, né? Um detalhe aqui que a gente pode conjecturar, que pode supor, é que, por exemplo, esse jumentinho aqui, ninguém nunca tinha montado nele.
Então, será que ele era manso? Será que já tinha sido amansado, né? Quando você vai montar pela primeira vez o jumentinho, um animal ali, ele passa por um processo de ser amansado. Então, caso ele não tivesse sido amansado ainda, mostra o poder de Jesus sobre a criação, né? Sobre a fauna, domínio dele sobre o reino animal. Nós iremos ver depois aqui no capítulo 11, no episódio aqui da figueira, domínio de Jesus sobre a flora. Então a gente vê que o domínio de Jesus é sobre tudo e sobre todos. Ele é onipotente, ele tem características divinas e características humanas ao mesmo tempo. Que bênção, né? Glória a Deus, glória a Jesus. Então, a instrução era: se alguém questionar, o Senhor precisa dele e logo o mandará de volta, né? O mandará de volta para aqui. Então, as ordens de Jesus, aconteceu tudo conforme Jesus havia predito, conforme Jesus havia instruído, né? Os discípulos não pegaram o animal de forma escondida, mas à vista do proprietário, sem usar de força ou de espada. O Senhor estava se responsabilizando ali por todos os acontecimentos, né? Glória a Deus, glória a Jesus, bendito seja o nome do Senhor. E no versículo 7, ó, eles levaram o jumentinho sobre o qual puseram as suas vestes, e Jesus montou nesse animal, nesse jumentinho, né? Então, nem sela tinha o jumentinho, né? Então, colocaram ali as suas vestes, né? As roupas foram colocadas sobre o animal, colocaram o melhor que eles tinham ali em relação às roupas, né? Assim como a viúva deu as suas moedinhas ali, os discípulos colocaram a única coisa que eles tinham, né? Suas vestes, né? E versículo 8 mostra a entrada de Jesus, né? Muitos estendiam as suas vestes no caminho e outros ramos que haviam cortado dos campos. Tantos que iam adiante dele, como os que vinham depois clamavam: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. Bendito o reino que vem, o reino de Davi, nosso pai. Hosana nas maiores alturas, né? Glória a Deus, glória a Jesus. Então, Jesus, ele não foi recebido ali pelos nobres, né, pelos magistrados, pelos doutores da lei, pelos líderes religiosos, mas pelo povo. Então, as ovelhas perdidas da casa de Israel foram os que honraram a entrada de Cristo em Jerusalém, né? Glória a Deus, glória a Jesus. Se todos soubessem, né, se os líderes religiosos tivessem os olhos abertos ali e vissem quem estava ali, eles tinham dado ali a chave da cidade para Jesus, né, teriam conduzido ele com todo conforto, com toda a pompa, mas eles estavam ali fechados para as verdades, para os milagres de Jesus, né? Então, o povo estende as suas vestes, alguns cortam ramos de árvores, né? Esse domingo também era chamado de domingo de ramos, né? Como nós temos hoje, conhecido por conta desses ramos aqui, que eram símbolos de liberdade, de vitória, de alegria. Glória a Deus. E nós temos que quando Jesus, os que estavam na cidade e os que vinham com Jesus, né, porque Jesus vinha com a multidão, todos eles gritavam em um só som, em uma só voz ali: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor, né? Hosana significa salve, Senhor, né? Significa isso. Hosana nas alturas, salve, Senhor que está nos céus, né? Glória a Deus. Salve, Senhor, nós te pedimos, né? Hosana ao filho de Davi, ele vem em nome do Senhor, né? Que bênção, né? Jesus realmente vem em nome do Senhor, cumprindo tudo aquilo que o Pai estabeleceu desde o princípio, né? Glória a Deus. Os reinos do mundo se levantam e caem, mas o reino de Cristo jamais passará. Jesus é maior do que todos os reis que se levantaram aí na face da terra, né? Glória a Deus, glória a Jesus. Então, no versículo 11, nós temos que quando entrou em Jerusalém, no templo, tendo observado tudo, como fosse já tarde, ele sai para Betânia com os 12. Então, Jesus, segundo o Evangelho de Marcos, ele entra ali no templo, né, no local do templo, e observando tudo, ele volta para a cidade de Betânia. A cidade de Betânia, ele ficava na casa de Maria, Marta e Lázaro, uma família ali que era amiga, que era discípula de Jesus, né? A gente vai ver na próxima terça-feira que existe uma diferença na ordem dos acontecimentos de Mateus e Lucas para Marcos, né? Em relação à purificação do templo. Mas, glória a Deus, glória a Jesus, que isso não interfere em nada nos relatos, né? Glória a Deus. Então,
Eu creio que já entramos bastante aqui na palavra do Senhor, né? São muitos detalhes, nós precisamos assimilar esses detalhes antes que novos apareçam aí, né? E no nome de Jesus nós iremos orar, né? Eu vou passar a palavra agora para a Jane vai orar ou solicitar alguma oração, e que Deus abençoe a todos, né? Que todos possam meditar na cura do cego de Jericó, na cura de Bartimeu, como ele não deixou a oportunidade de passar, e também aqui na entrada triunfal de Jesus na cidade santa, né? Todo mundo clamando ali, as vestes no caminho, ramos no caminho, Jesus, o filho de Davi, o Messias, estava entrando ali na sua última semana para cumprir tudo que o Pai havia estabelecido, né? Glória a Deus, glória a Jesus. Jane. Jane saiu. Evandro, já que você tem o mais alto grau aqui entre nós, né? Glória a Deus, quase pastor já, e você só entra no fim de semana, então você vai orar por nós, né? O que Deus colocar no seu coração, pode clamar aí aos céus, que nós estamos aqui para receber do Senhor, né? Glória a Deus. Você pode habilitar seu áudio aí, por gentileza, Evandro? Glória a Deus. Parabéns. Para todos. Eu estou um pouco atrasado aí, por motivo as lutas, mas Deus sabe todas as coisas. Mas palavra abençoada, viu? O Senhor é maravilhoso, né? Uma parte maravilhosa que eu vi também de Cego Bartimeu, que Jesus perguntou o que é que ele queria, né? Então o Senhor pergunta a gente o que é que nós queremos para ter alegria, para ter paz, o que é que almejamos, para ser feliz. O Senhor manda pedir, né? Ele está pronto a providenciar sobre nossas vidas aquilo que almejamos, né, de bom para nossas vidas. Porque o Senhor só tem coisas boas para distribuir em nosso favor, né? Vamos orar nesse momento, né, pelas famílias, pela igreja, pelas autoridades, por nossas vidas, né, para Deus sustentar até aquele grande dia maravilhoso, a glória eterna, ser revelada a todos os santos chamados pelo seu nome. Maravilhoso Deus, Pai Celestial, Pai Santo e Bendito, te louvo, Pai, nesse momento, pela tua grandiosa palavra, pela vida do teu servo, que trouxe essa palavra ao nosso coração, edificante, esclarecedora, para edificação de nossas vidas. Pai querido, abençoa de forma gloriosa ao teu filho, abençoa de forma gloriosa cada um dos teus filhos e filhas que estão nesse culto online, Pai querido. Deus poderoso, que o Senhor venha consolar os corações nesse momento, que o Senhor venha sustentar, que o Senhor venha fortalecer na fé a cada um dos teus filhos e filhas, venha estar com providência em todas as causas nesse momento. Se for enfermidade, Pai querido, venha repreender. Deus poderoso, se for tristeza, Pai, nos corações, que o Senhor venha trazer alegria, Pai, e consolo em favor dos teus servos. Deus poderoso, abençoe de forma gloriosa todas as famílias, Pai, agora presente nesse culto online, Pai querido, e as demais, Pai querido, da tua igreja na face da terra, vai alcançando neste momento, vai consolando, vai levantando, vai livrando de todo o mal, Pai querido, vai cumprindo, Pai, tuas promessas, Deus, e propósito, Pai, em favor do teu povo, que é chamado pelo teu nome, Pai querido. Abençoa, Pai querido, também nesse momento, Pai querido, as autoridades do nosso país, Deus poderoso, repreenda tudo aquilo que é da parte do engano, tudo aquilo que é da parte maligna, que o Senhor venha repreender, que o Senhor venha neutralizar, que o Senhor venha botar por terra, venha levantar homens e mulheres, Pai, de caráter e com a verdade em seus corações, para fazerem tudo conforme a verdade, o que é justo, diante dos teus olhos, Pai querido, para que venhamos ter uma nação, Deus querido, com paz, Deus poderoso e com proteção em favor das famílias, Pai querido, e venha trazer dias de paz e alegria em favor, Pai, de toda essa nação. Pai querido, abençoa as demais nações, abençoa os missionários que estão, Pai Santo, na face da terra, levando o teu evangelho, que o Senhor venha os guardar, livrar de todo o mal, que eles venham triunfar, Pai Santo, com a tua palavra, Pai querido, também diante das nações. Deus poderoso, assim te pedindo nesse momento, Pai, venha abençoar de forma gloriosa essas bênçãos, Pai, em nome de Jesus, teu Filho, que vive e reina, Pai, que te pedindo nesse momento, em nome de Jesus, que vive e reina para todo sempre. Amém. Amém. Glória a Deus. Evandro, a irmã, eu vou orar aqui pela irmã Glória. Irmã Glória, o Rafael, a família dele partiu, não entendi a sua... Foi o Rafael que partiu para a Glória, é isso? Pronto, então vou orar para a família do Rafael, porque ele partiu, não é isso? Para Deus consolar os corações. Então eu vou orar
E logo em seguida, Evandro, você nos traz a bênção apostólica, ok? Amém. Senhor Deus e Pai de nosso Senhor Jesus, Pai de eterno amor, Pai, muito obrigado por tudo, Senhor. Por mais um dia, por mais um momento aqui de estudar, de entender mais da Tua palavra, Pai, que a Tua palavra seja sempre um livro aberto, que possamos sempre entender, Pai, tudo que está escrito aqui, Pai, que o Espírito Santo sempre nos ministre e nos faça entender, nos abra o entendimento, Pai. Te peço em nome de Jesus, pela família do Rafael, a Tua serva Glória pede oração pela família, o Rafael partiu para a Glória, que a família seja consolada, Pai, que Tu possa, em nome de Jesus, tocar o coração de cada um, Pai, que eles entendam que o Rafael foi para um local muito melhor, Pai, onde todos nós ansiamos ir, Pai. Consola os corações, retira a tristeza, retira tudo aquilo que possa deixar eles chateados, tristes, abatidos, retira, Pai, mas faz o contrário, fortalece os corações, fortalece todos eles na Tua palavra, Pai, que eles olhe sempre para o alvo, que é para o nosso Senhor Jesus Cristo, Pai. Em nome de Jesus, nos dá uma noite de paz, uma noite tranquila, que nada interfira no nosso sono, que possamos ter um sono restaurador, Pai. Em nome de Jesus é que nós oramos e já te agradecemos. Amém. Evandro. Os irmãos recebam a bênção apostólica. Repito juntamente comigo nesse momento. Que o grande amor de Deus, nosso Pai, que as consolações, a comunhão do Espírito Santo venha ser comigo, venha ser com você, meu irmão, venha ser com a nossa família, venha ser com o ministério de toda a igreja aqui na terra, hoje e sempre. E todos digam amém. Pai do Senhor para todos. Amém. Glória Amém. a Deus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Antes de todos saírem, eu gostaria de pedir que todos, depois, né, verifiquem se os seus aplicativos do Google Meet, eles não têm atualização, né? Entrem lá na App Store ou no Google Play e verifiquem se não tem nenhuma atualização, porque tem irmãos que têm enfrentado dificuldades porque o aplicativo está desatualizado. Então, se vocês puderem verificar, a gente evita qualquer problema, né, qualquer problema de conexão, de áudio, de vídeo, ok? A paz do Senhor a todos. Amém. E amanhã A estaremos paz. aqui no mesmo horário. Paz. Amém. Paz. A paz do Senhor a todos. Até amanhã, se Deus quiser. Uma boa noite. Até amanhã. Boa noite. Paz do Senhor. Paz do Senhor. Até amanhã. Paz, Rome. Paz, Edmilson, amanhã, Rome. Guilherme, Carla. Até amanhã. Tchau, gente. Tchau. Tchau, Edmilson. Tchau. Tchau. Paz do Senhor a todos. Boa noite. Nossa.